Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site Vambora. O Brasil está à beira de se tornar um narco-estado? Esse texto aqui foi um texto muito interessante, bastante longo, tratando sobre essa questão, né? Porque, cara, cada vez mais segurança pública se tornando um tema. E é aquilo, né? Não é segurança pública no nível de caraca, tem muito assalto na rua e tal. Não. É domínio de território por grupos, que muitos dizem narcoterroristas. Muitos falam que, na verdade, são coisas externas ao Estado brasileiro, que é um estado de guerra civil. E aí eu achei esse texto aqui muito bom, vale a pena a gente passar quase por ele todo, né? Foi escrito pela Camila Veras Mota. Dado que a gente vai ler o texto inteiro, eu vou dar crédito aqui. Parabéns, o texto tá muito bom. Ela, pra quem vê coisa da BBC News Brasil, vai conhecer pelo menos o rosto dela aqui, né? Mas é isso, cara, eu acho uma discussão bastante... interessante. A palavra tá na boca do povo, né? Nunca a palavra terrorista foi tão... Quer dizer, talvez, sei lá, na época do 11 de setembro, mas muito tempo que a palavra terrorista não era tão falada no Brasil. E narcoterrorista é um tema novo, né? Novidade. É bom entender melhor o que significa, né? Eu acho que não tem, a gente ainda talvez não tenha informação suficiente nacional. Na matéria ela vai constar muito da expertise internacional, né? A gente já estudou muito toda a rota do tráfico pela América Latina. O Brasil tá em eminência agora, né? A gente não só tem o debate nacional sobre a caracterização do PCC e do CV pela lei de terrorismo, mas outros países estão debatendo. A Argentina já decretou, o Paraguai já decretou, os Estados Unidos tá querendo, o Brasil tá debatendo ainda, enfim. Vamos. Sim, pois é. Então vamos lá. O ano de 2025 tem sido prolífico em eventos que reforçam o diagnóstico de que o crime organizado tem ganhado poder e influência no Brasil. O assassinato de um ex-delegado em São Paulo, a morte de um delator do PCC por policiais militares no aeroporto de Guarulhos, a expansão dos negócios do Grupo Paulista em fintech na Faria Lima, o êxodo forçado dos moradores de um vilarejo no Ceará, em meio a uma guerra entre duas facções, o intercâmbio no Rio de faccionados de outras regiões do país nos complexos da Penha e do Alemão, evidenciado pela operação policial mais letal da história do país, são apenas alguns dos casos de grande repercussão que levaram parte dos brasileiros a questionar se o país estaria encaminhando para virar um narco-estado. O termo que tem aparecido em postagens nas redes sociais, nas falas de comentaristas e de algumas autoridades. E aí, enfim, o texto é da BBC News Brasil, né? Aqui a gente tá lendo na Folha, mas enfim. Levou a pergunta a 7 pesquisadores na área de Sociologia e Segurança Pública. A resposta, como era de se esperar dentro desse tema, não é simples, né? Então, enfim, primeiro vamos descobrir, né? O que exatamente é um narco-estado? O que é um narco-estado? E o Brasil é um... Interessante, né? Interessante. O fato de você não ter teclado e mesmo assim ter conseguido pesquisar chama muito interessante. Atenção. Eu notei aqui. Pois é. Pessoal, aquavoice.com, o serviço de transcrição de dicção mais avançado do mundo, que é isso, cara. Você pode falar pro seu computador e ele vai escrever para você. Você não vai mais gastar os seus preciosos dedos e articulações para ter que se comunicar com a máquina. Você pode falar com ela como um ser humano. Enfim... Nós digitamos por 150 anos, chegou a hora de falar. Isso nunca vai ficar velho. Esse slogan é muito bom mesmo. Muito bom. Então, cara, é isso. Você aperta um botão, no caso do meu computador é FN, aqui eles estão falando a barra de espaço, e você fala e escreve. Então você pode usar para mandar mensagem, para redigir texto, para fazer anotação, para escrever e-mail, para promptar IA, ou até para programar. E as vantagens do Aquavoice é que ele é muito rápido, ele é muito acurado e ele entende jargão técnico. Então, a ideia é que você literalmente, cara, possa usar ele para trabalhar de tão bom que o serviço é. Então, cara, recomendo baixar, ele tem um contador, ele estima a quantidade de minutos que ele já economizou para você. Só vai usando, aí você pega um dia e abre lá e vê quanto tempo você já ganhou, sabe? Pessoas com tendinite, pessoas que têm pouco tempo disponível, médicos, empresários, criativos da área do setor criativo, médicos. Egiptólogos que querem se sentir como um faraó cheio de escribas. Exato. Se você é um patrício dos tempos modernos, né? Mas enfim, entre no aquavoice.com e coloque o código NC3meses para ter 3 meses de grátis do modelo mais avançado, que tem a menor taxa de erro e a maior compreensão de termos técnicos. Enfim, então continuando sobre a discussão do narco-estado, o que o ChatGPT quer dizer é o seguinte: o que caracteriza a captura do Estado por organizações criminosas. Então, grupos do narcotráfico influenciam diretamente políticos, juízes, policiais, militares e servidores, a pagamento regular de propina, financiamento eleitoral ou infiltração direta de criminosos na política. Isso aqui é aquilo. O Estado brasileiro não está integralmente capturado, mas você tem influência. O Rio de Janeiro deixou claro. TH Joias era do CV. Eu lembro. Em vídeos dele, com o índio do CV, fazendo atos indizíveis.
são cíveis. Dependência econômica do tráfico. Então, parte relevante da economia nacional depende do cultivo, processamento, distribuição e lavagem de drogas. Aí eu já acho que não. A economia do Brasil é muito grande, né, cara? Porra, o dia que a gente tiver nessa altura do campeonato, cara... E mais ainda, tá? O Brasil não é um grande produtor. Não é um grande produtor. O Brasil é um grande atravessador. O Brasil, ele é o grande distribuidor, né? Do nosso litoral frondoso, que encara o Atlântico de forma orgulhosa. É perfeito pra traficar droga. Nosso grande porto de Santos, né? Enfim. Risos. Insuficiência ou falência das instituições. Então, polícia, Ministério Público e Judiciário estão profundamente corrompidos ou intimidados. O Estado perde o monopólio territorial da força e não controla porções importantes do seu território. Cara, eu não diria que a polícia e o Ministério Público estão muito intimidados, mas eu diria que, sem dúvida, isso é um fator. Sim. E o Estado perde porções importantes do território, eu diria que sim, mas não é tão grande assim, né? Ainda pode ficar muito pior. Coabitação ao pacto entre o Estado e o crime. Então, governos negociam tolerância, proteção ou participação no tráfico. Então, chefes do crime operam com imunidade prática. Isso eu acho que ainda não acontece. Não. Né? Porque... Não, larga em escala, né? Exato, porque no texto deixa muito claro como que no Brasil... Quer dizer, em outros países da América Latina isso já aconteceu, né? Ele citou o exemplo do México e da Colômbia, a gente vai ver. Então, exemplos frequentemente citados. Guiné-Bissau, não sabia. Não tinha a menor ideia. Venezuela, hoje em dia, né? Honduras, no período pré-2021, também não sabia. Panamá de Noriega, é o clássico, né? Noriega, the real Noriega. Obrigado, professor Rick Ross. Sim, mano. Por me apresentar esse caso fatídico aí de narco-estado. Exato. E o México também. Enfim, aí o Brasil é um narco-estado. O ChatGPT vai dizer que o Brasil não é um narco-estado, que também é a conclusão do texto, né? Mas o texto, ele fala que, na verdade, não é tão simples quanto um não definitivo, né? O GPT ainda não consegue substituir um bom jornalismo, né? Pelo amor de Deus. Pois é. Então, enfim. Não há uma definição científica precisa, mas a ideia, em linhas gerais, seria de uma nação em que o crime se apropria da estrutura do Estado e faz com que ele passe a funcionar em função da indústria das drogas. O que não é o caso quando se fala do Brasil e de praticamente nenhum outro país, né? De novo, cara, Brasil grande demais, né? Pra estar enquadrado nisso. Grande demais e, Sim. Porra, punjante demais. E na opinião do Benjamin Lessing, o caso da Venezuela hoje é o que mais se aproxima da definição, mas apenas se fosse comprovada a acusação que vem sendo feita por figuras como Donald Trump do envolvimento de agentes do Estado, no caso membros das Forças Armadas, no tráfico de drogas, o que não se verifica até o momento. Mas isso não é delírio do Donald Trump, não, tá? Tem muitas suspeitas que, depois de que o petróleo parou de fluir da Venezuela, porque extrair petróleo é bem difícil, né? Você precisa de quadros técnicos e manutenção complexa, equipamentos e tal. O Estado precisava de alguma fonte de renda, cara. E aí tem uma fonte de renda mais fácil do que só vender droga para os Estados Unidos, ainda mais estando na Venezuela, né? Que faz parte do Caribe, né? Então é tão fácil. Ao lado da Colômbia, literalmente, né? Sim. Tem várias vantagens ali. Cara, ainda não foi comprovado, mas, porra, tem bastante indício, hein? Tem bastante indício. Não é como se o regime venezuelano fosse, não, escrupuloso, honesto, moral, né? Moral. Jamais fraudariam coisas, né? Como eleições. Exato, entendeu? Então, pelo amor de Deus, né? Não dá pra martelar, porque, de novo, é difícil você enquadrar quando um país é tão grande assim, né, cara? Sim. Mas... Pois é, eu acho que na Venezuela também o fato que o Maduro tá sempre aparecendo Juliette, fazendo umas cúmbias, usando umas roupas meio de quebrada, assim. Imagina se o Lula começasse a aparecer com o cabelo pichado de vermelho, sabe? O João Campos com cabelo platinado. Não é, ainda não. Imagina se fosse vermelho. Não, vermelho é loucura. Sabe? Não, ouvindo a música lá da Tropa do Urso. Eu tô brincando, mas claramente, enfim, a ascensão do chavismo é um fenômeno militar. E hoje em dia, o madurismo, apesar de suportado pelo militarismo, né, pelas Forças Armadas venezuelanas, ele não é, esteticamente, ele não é tão militar mais, né? Sim. Até porque o próprio Maduro, ele não é um cara do exército, né? Sim, ele é um motorista de ônibus. Motorista de ônibus. E aí ele tem mais essa estética meio de quebrada e tal. Como você falou, Juliette, tem uma coisa meio de casaco e tal, cumbia de barrio, todas essas coisas. Esteticamente, o regime venezuelano hoje é assustadoramente repulsivo. Pois é. Mas enfim, quais são os exemplos, né, que a gente pode comparar com o Brasil? Então, os possíveis casos históricos pontuais do verdadeiro integral narco-estado seria o Panamá, entre 83 e 89, quando o país foi governado por Manuel Noriega, que tinha envolvimento direto com o tráfico de drogas. Aí, na minha opinião, isso é muito claro. Se o presidente é um traficante, é um narco-estado. Porra, exato. Aí não tem como, né? Pois é. Ou o do México dos anos 70 e 80, sob o PRI, que é o Partido Revolucionário Nacional, é meio que... Era partido único. Era um partido único no México, que
não gerenciava o tráfico de drogas, mas regulava, digamos, os cartéis. O PRI conseguiu manter uma paz entre os cartéis por um tempo, fazendo uma espécie de gerenciamento do mercado. Então, isso é quase que tratar as organizações, os cartéis como legítimas, e você, assim como o Estado regula, Sim. sei lá, se tem uma briga entre o Itaú e o Santander, o Estado vai ser o mediador. Se tiver uma briga entre o cartel de, porra, sei lá, Não sei. não me lembro o nome Só dos vem cartéis. Medellín na cabeça, o cartel Del Sol lá na Venezuela, cara. Eu não sei. Exato. Mas tem uma briga entre dois cartéis e o Estado fica meio que mediando e Ah, tal. o de Guadalajara e o de Tijuana. Aí os caras, quem vai ficar com o norte e tal. Aí vai Exato. lá e medir. Isso é indício de narco-estado, né? Que é esse tratamento do Estado como uma coisa... Tratando os traficantes como uma coisa legítima. Então, enfim. As fontes ouvidas pela reportagem ressaltam que a palavra narco-estado é mais um termo que tem circulado na imprensa e no debate público, às vezes com intenções políticas, do que um conceito discutido entre quem pesquisa organizações criminosas. E também, a crítica é pertinente, mas de novo, né? Aquilo lá, você não tá usando o termo acadêmico. Exato, aquilo é... Não é tecnicamente falando... Você não tá usando a conotação acadêmica, você tá vulgarizando o termo. Porra, é um jornal, entendeu, cara? Pelo amor de Deus. Se fosse assim, cara, porra, o jornal nunca poderia escrever a palavra fascista, né? Porque ia aparecer intelectuais dos montes, assim, falando... tecnicamente falando... Então, Enfim. Sim. Mas aí, lá, o jornal não tá usando a terminologia de uma forma rigorosa e acadêmica. Pasmem. Isso é por isso que é um jornal. O que não quer dizer, contudo, que não haja um avanço preocupante do crime organizado no país, que as facções não tenham infiltrações na política. Não por acaso, a violência é hoje vista como o principal problema do país pela maioria dos brasileiros, ocupando o topo da lista de preocupações de 30% dos entrevistados na mais recente pesquisa da Quest, muito à frente de problemas sociais, com 18%, e economia, com 16%. Deve ser um dos grandes temas discutidos nas eleições presidenciais de 2026. Bondade dela também, né? Talvez seja monopauta para 2026. Assim. Como caracterizar o que se vê no Brasil, então? Especialistas argumentam que os grupos criminosos têm uma relação parasitária e às vezes simbiótica com o Estado, sem, entretanto, terem a intenção de substituí-lo. São dois poderes que convivem juntos, eles dizem, muitas vezes dividindo o chamado monopólio da violência, ou a prerrogativa de usar meios violentos para manter a ordem ou evitar crimes, o que na teoria deveria caber apenas ao Estado. Então, no Brasil e em muitos outros países do mundo, eu trabalho com a ideia que há regimes de poder coexistentes, diferentes soberanias. O Estado não tem monopólio da força e da justiça, condição fundamental da hegemonia estatal, diz Gabriel Feltran, diretor de pesquisa do Centre National de la Recherche Scientifique, francês, e professor titular da Sciences Po em Paris. Então, depois, se não me engano, a jornalista fala do termo duopólio de violência, né? O que é um sinal gravíssimo de falência do Estado, né? Cara, pro Brasil é complicado, né? Eu acho que a gente tende a normalizar, né? O homem sendo um animal que se adapta, né? A gente normalizou essas coisas muito rápido. Mas a ideia de que esse é o morro e não existe, tipo, o Estado não exerce hegemonia nenhuma nele. Não, entra quando quer, mas não tem condição de entrar sempre. E as leis que regem todo lugar, tipo, indo na minúcia do direito, entendeu? Tipo, o direito imobiliário do morro ser conduzido por um cartel, por uma facção, é novo e é assustador mesmo. Mas é isso, a ideia de ter poder coexistente com diferentes soberanias, isso caracteriza meio que uma guerra civil, né? Apesar dela não ser deflagrada, é o potencial, assim. Sim. Enfim, o retrato da expansão do crime. É dentro desse contexto de duopólio da violência, do Estado e do crime, que muitos pesquisadores analisam e explicam o avanço do poder exercido pelas organizações criminosas. E dois indicadores são reveladores da situação atual no Brasil. Os negócios do crime organizado e o avanço territorial das facções. Então, o tráfico da cocaína hoje é uma pequena fração do faturamento anual estimado das organizações criminosas. Isso é uma coisa que, na pesquisa da Quest, ficou claro que a maioria dos cariocas já reconhece isso. Que, tipo, cara, o tráfico não é tráfico. Tipo, sabe, o CV e o PCC, que são consideradas facções de tráfico de drogas, hoje em dia são muito mais do que isso, né? Pô. Então, E o tráfico se tornou acessório, né? É mais sei lá, um branding ou o fato de ter um monopólio do mercado que ele se torna viável. Mas você vê, o universo de pessoas que consomem cocaína não é grande assim, né? sim. Senão, porra... Então vamos lá. São 15 bilhões em um universo de 350 bilhões, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E só para ter uma ideia de quanto 350 bilhões é, vamos perguntar aqui pro chat GPT. Qual é a receita anual da Petrobras? Só
Só pra você ver, cara. Só tem uma noção, né, de perspectiva. Pois é. Não nos deixa. Mas, bicho, eu não quero ver a preço da ação, não. Lucro líquido, fluxo de caixa operacional. Então você vê, a receita do quarto trimestre da Petrobras foi de 120 bilhões, né? Quarto trimestre de 2024. Então, cara, multiplica por 4, vai dar 480 bilhões. O tráfico dá 350. Ou seja, o crime como um todo... Se fosse uma ação na Bovespa... Exato, se fosse uma empresa na Bovespa, seria uma das maiores, entendeu? A minha vontade é até de perguntar, porque o ChatGPT tá meio lento, mas enfim. Qual é a receita anual da Vale? Porque a Vale também, em geral, quando fala de bolsa no Brasil... São as que carregam, né? Receita anual de 38 bilhões ao ano fiscal. Isso é meio esquisito, né? Ah, de dólares, pois é. Então é isso, multiplica por 5, né? Dá 200 bilhões. Então, o crime já é maior do que a Vale do Rio Doce. Quase 2 vezes, né? Quase 2 vezes maior do que a Vale do Rio Doce. Que, porra, tem uma das maiores operações de minério de ferro do planeta Terra, tá? Não se engane, não. É a segunda maior empresa, se não Só a primeira. lá pra aquela australiana. Anglo-American, né? Não me lembro o nome. Enfim, né? Depois de enriquecerem com varejo de drogas nas décadas de 90 e 2000, nos últimos anos, as organizações criminosas diversificaram as atividades e as fontes de renda. Os crimes virtuais e os furtos de celulares, por exemplo, se revelaram um negócio extremamente lucrativo, de 186 bilhões de reais por ano, que é surreal, né? Brutal, né? Cara, eu já vi muita gente, inclusive o pesquisador de segurança pública, já associam um declínio do estelionato, do crime no geral, do crime violento de rua, e um boom total do estelionato digital, mano. Do golpe digital. Hoje em dia o Brasil é o país do golpe digital no mundo, mas não tem pra ninguém, assim. Cara, mas isso é bizarro, né? Porque tem pessoas velhas na minha família que, sei lá, cara, talvez uma vez por mês, mandam uma mensagem pra mim falando, sei lá, foi você que fez essa compra aqui? É uma compra que, tipo, eu, sei lá, jamais faria, entendeu? Só, tipo, 10 camisas do Flamengo, entendeu? Tipo, não fui eu que comprei essa porra, sabe? Óbvio que não foi. E aí? E aí eu falo que, tipo, é meio que um phishing pra tentar pegar, entendeu? Entendi. Essa é a isca. Essa é a isca, sabe? Cara, mas, sei lá, cara, todo mundo conhece alguém que teve o número de celular clonado e a mãe recebeu a mensagem. Tipo, a Anatel é extremamente omissa em relação a isso. Extremamente omissa. Isso não é nem uma parada da polícia e tal. Não. Tem órgão regulador e o órgão regula mal pra caralho. Mas eu acho que o envelhecimento da população também aumenta o potencial, cara. Porque o velho, ele literalmente, ele fica mais burro. E aí ele fica menos capaz de entender se uma coisa é legítima ou se é um golpe, entendeu? E ele é estrangeiro nesse mundo do digital também. Então só virou uma tremenda oportunidade brasileira hiperconectado. Enfim, o Brasil hoje em dia é a meca do golpe digital. E, cara, é um negócio que tá bombando, assim. Tipo, top forma... Não faça isso, óbvio. Mas, tipo, o negócio mais promissor no Brasil hoje é golpe. Roubar dinheiro de velho. Golpe digital. Pois é. Os mercados legais, inicialmente usados para lavar dinheiro, também se mostraram rentáveis, movimentando 150 bilhões por ano. Que é bizarro também, né? O crescimento financeiro das facções criminais se deu em paralelo à sua expansão pelo território nacional e até internacional. Após dominarem comunidades no Rio de Janeiro e a periferia de São Paulo, o CV e o PCC foram além das suas fronteiras de origem em busca tanto do controle das rotas do tráfico de cocaína quanto dos pontos de venda de drogas. Nesse processo de capilarização, foram se expandindo com empreitadas próprias, arregimentando membros pelo país ou em associação com grupos locais. Recentemente teve um vídeo do PCC com um cara procurado internacionalmente, né? Você viu essa parada? Não. Era tipo um colombiano altamente procurado pelos Estados Unidos e ele tava lá em São Paulo, cara. Gravando um vídeo com vários caras do PCC com vendado não, né? Mas com... De balaclava. Balaclava e tava o cara lá falando em espanhol pra câmera. Caralho, eu não sei nem qual era o sentido de gravar esse vídeo, né? Não, a nacionalização da operação dessas facções, cara, é um tema a ser debatido. Eu acho que por isso que talvez tenha chegado o debate a nível nacional. Cara, não é operação agora no Complexo do Alemão. Cara, morreu gente de Goiás, gente da Bahia, gente do Ceará, gente do Pará. Gente do Pará, gente do Brasil inteiro, cara. E aí tem um modelo, eu já falei sobre isso, a gente já falou sobre isso também, mas tem um modo de transição, né? Tem, sei lá, o tráfico no morro, dele derivando, né? Aquela coisa de um banditismo, tentando ser enquadrado num arquétipo meio Robin Hoodiano. Você mesmo falou, né? Todos os traficantes, eles leem Les Misérables e eles se inspiram no Jean Valjean, né? Mas meio que tinha essa coisa do bandido vítima, né? Que é a coisa do Jean Valjean e tal, Eu, quanto mais velho fico, mais admiro Javert e o seu desejo impetuoso por punir. Mas a verdade é que vai desse banditismo meio Robin Hoodiano e hoje em dia, cara, é uma operação nacional. O cara é extorquido por um maluco do Pará que tá lá fazendo, tipo, estágio, tá aprendendo a atirar, etc, pra voltar lá pra
pra terra dele. E isso gera muitos conflitos sociais, cara. As pessoas hoje em dia já têm noção que o cara é do Pará, ele tá cagando, não sabe nem que é Morro da Irmão. Exato. E os moradores não estão tipo, aquele cara ali ele é bandido, mas ele é meu amigo. Sim. Ele é filho da dona, sei lá, das coisas. Não, ele é tipo um paraense, brother, que tá no morro te oprimindo, entendeu? E ele te odeia. Às vezes ele quer a sua filha, às vezes ele quer a sua casa e tal. Enfim, ele te trata como merda porque ele nem te reconhece como igual, assim, né? Ele não tem mais senso de pertencimento à comunidade. É como se o restaurante familiar do bairro tivesse virado uma franquia, entendeu? E aí perdeu muito daquilo de relacionamento e tal, enfim. Pois é. E aí falou, tem 88 organizações criminosas, algumas delas exercem controle territorial sobre as comunidades em que estão presentes. Fiscalizam quem entra e sai, impõem regras de conduta e castigam os que não seguem a cartilha. Cerca de 31 milhões de brasileiros vivem em condições como essas, em áreas dominadas por facções, conforme pesquisa recente feita pelo Datafolha e pelo FBSP. Isso é 20% da população, né? A gente falou sobre isso quando saiu, tem esse episódio no site. 5 pontos percentuais a mais do que verificado em 2024. Então, cara, o fato que 20% da população brasileira não vive sobre domínio soberano do Estado, guerra civil, né? Porra, mas pode não ser deflagrada, mas tá caminhando para. Alerta vermelho total, assim. E como ver como o negócio cresce rápido, né? Pô, teve um boom de 5% aí. 5% da população do Brasil é gente pra cacete, cara. São 10 milhões de pessoas, é isso? Fiz a conta rápida aqui. Porra. O percentual não é alto apenas para padrões brasileiros. Ele é provavelmente o maior observado na América Latina. Em um estudo conduzido pelo Benjamin Lessing, o resultado foi ainda maior, chegando a cerca de 26% da população do Brasil. Algo em torno de 50 e 60 milhões de pessoas. Então, você vê, a Datafolha, com a pedido do FBSP, falou 30 milhões e o gringo falou 50 milhões, que é um quarto, cara. Pra você ter uma ideia. Surreal, né? Cara, é maior do que a maior parte dos países do mundo aí. Seria um país grande pra cacete, assim. Seria o quê? Acho que é a população argentina, cara. É por aí. Cara. Então, é maior do que a Argentina, eu acho. A Argentina tá em 40 milhões, eu acho. Coisa assim, 50 milhões. Esse foi o maior percentual entre 18 países latino-americanos, incluindo lugares conhecidos pela grande penetração da indústria das drogas. Como El Salvador. Peraí. Não mais, né? Não mais. Colômbia e México, aí sim. Onde a estimativa da proporção da população vivendo em áreas dominadas por organizações criminosas foi de 9%. Então, cara... a prática do controle territorial, ela prosperou no Brasil, né? Porque é isso, né? A verdade é que, cara, as organizações no México e tal, elas são mais parecidas com o PCC do que com o CV, né? Então, tipo, eles são mais atravessadores. Então, você não precisa controlar o território. E são produtores também, né? E as rotas de tráfico ali são muito... são brutalmente... lucrativas também, né? Você tá vendendo cocaína pro mercado americano, que é tipo... Você vai ganhar muito mais dinheiro do que vendendo CVNet, né? Pois é. Vamos lá. Máfias brasileiras. Lessing ressalva que os 9%, né, dos outros países latino-americanos possam estar subestimados, por conta da forma como as perguntas foram formuladas em espanhol. Beleza. Ainda assim, diz estar convencido de que o Brasil é líder nessa estatística preocupante, conhecida entre os estudiosos do tema como governança criminal. A explicação estaria nas características muito particulares do Brasil quando o assunto são organizações criminosas, incluindo o fato de que o país não é produtor de drogas, mas é entreposto. Nesse modelo de facção, você está casando a governança criminal com o varejo de drogas, enquanto na América Central, esse mercado de varejo de drogas não é tão forte. Então é isso. O fato que no Brasil a facção tem uma boca que ela vende crack e maconha, sei lá, para as pessoas ali da região, faz com que o domínio territorial seja mais importante do que se o cara tá vendendo droga em varejo, tentando furar a fronteira dos Estados Unidos para vender lá, né? Será que o Brasil é vítima de ser um pouco mais rico que seus vizinhos? Porque aí vai ter mais demanda, né? De cocaína e talvez maconha. O cara tenha... Vamos considerar que droga ali, pelo menos no primeiro momento, tenta como renda disponível, né? Lazer. Sei lá. Lazer, cheirar. Mas aí eventualmente deixa de ser lazer e vira vício. Mas eu acho que entra em primeiro lugar. Talvez o Brasil tenha a capacidade de fomentar mercado local diferente dos seus vizinhos que são mais pobres, não sei. Pois é. Quando você está vendendo droga ali na boca, você tem muito incentivo de prover governo. Você quer que todo mundo lá goste mais de você do que da polícia. Só controlando o crime, você não vai prevenir que a polícia entre. E quando a polícia entra, você quer que as pessoas te protejam. E para que eles te protejam, você precisa ganhar lealdade. Eu diria que tem mais a ver com impedir a polícia de entrar na bala, né? Ao invés da comunidade te apoiar. Não sei se eu tô com um gringo nessa também, não. Não sei se esses caras... Quer dizer, na verdade, a Atlas Intel provou que esses caras não são bem quistos, né?
Sim. Então toda a fábula do, não, mas ele é dono do meu morro, mano. A gente é do morro junto. Eu cresci, esse cara era filho da dona Fabiola, sei lá, e tá, a gente cresceu junto e agora ele protege a gente. Bro, Exato. isso não existe mais. Se é que existiu, tá O ligado? CV tem que controlar a porra do território pra quando a polícia tentar entrar, ter uma barricada, Sim, sim. a barricada estar pegando fogo, você ter parede com furo pro cara botar um fuzil e atirar nos policiais. E não é, distribuir o doce no dia de São Cosme, São Damião que vai fazer você amar o cara, entendeu? É o medo de você tomar um tiro na cabeça. Enfim. Pois é. E aí esse Eduardo Dina estudou isso e fala: a dinâmica de proteção, segurança e administração de conflitos do PCC nas periferias paulistas servem para entender a relação entre a atuação da facção e a sensação de segurança relatada por alguns moradores dessas áreas. Dina, que cresceu na periferia de Osasco, elegeu o tema de pesquisa, né, depois de se deparar, em 2021, quando levava o avô ao médico com uma das faixas que a facção espalhou em áreas de São Paulo e da região metropolitana, com um aviso aos motoqueiros: proibido tirar de giro e chamar no grau, sujeito a cacete. Não vamos tolerar essas coisas na comunidade. Então tá aqui a placa, né? Bem engraçado. O que seria tirar de giro, cara? Não sei, chamar no grau eu sei. Que é empinar a moto, Empinar né? a moto. Acho que tirar de gira é ficar fazendo zerinhos, bar. Ah, tá. Enfim, gira de perifa em São Paulo, não saberemos. Mas, cara, isso é interessante também. Quando eu já... Se você vai em comunidade e tal, você frequentemente vê avisos que é tipo, certas coisas que você não pode fazer. O normal é, por favor, não roubar sujeito a paulada, né? Isso seria a aviação carioca. Em São Paulo é cacete. Meio vulgar, né? Cara, uma vez eu tava dentro da Cidade de Deus lá e aí tinha... Cara, era um aviso... Você tava lá fazendo um projeto de assistência tinha um social. aviso muito... Não era nem tipo sujeito a cacete, era uma parada mais meio sombria, assim, sabe? É tipo, sujeito a... Esquartejamento. Não, era tipo... Caraca, o que era mesmo? Puta, agora eu não me lembro. Mas era tipo... Qual era a punição, porra? Não, é porque não descrevia a punição, entendeu? O que eles escreveram era tipo... sujeito a ser... Não seria com essa palavra, né? Sujeito a ser malquisto pela diretoria, entendeu? Só que, tipo, se você tem o cara da diretoria do CV falando que você vai ficar malquisto com ele, se você fizer uma certa coisa, você fica meio tipo... Exílio, será? Não, acho que não era o exílio. Isso é comum, tá? Expulsão. Enfim. Expulsão e tomada de bens, né? É tipo, tua casa fica e você... Você é proscrito, né? Como em Roma. Degradado. Esse é um exemplo prático de como se manifesta a governança criminal. Expressão também usada pelo sociólogo. Agora, no doutorado, Dina se debruça sobre as contradições internas da facção paulista. De um lado, o PCC raiz, que de certa forma produziu ordem em periferia de São Paulo. De outro, o PCC empresarial, da Faria Lima, mais norteado por uma lógica de mercado, fruto do enriquecimento da facção. O PCC foi acumulando muito capital, muito dinheiro, também passou por um processo de internacionalização. Tudo isso produz formas de reorganização interna da facção. Como a gente pode entender uma organização criminal como o PCC, que produz uma ordem na periferia de São Paulo, mas está matando indígenas em Roraima? É a mesma organização, mas os interesses por conta dessa região geográfica são diferentes. Eu achei isso bem engraçado, né? Que é tipo, cara, como você consegue chamar a atenção de esquerdista pra tua causa, né? Fala, não, o PCC ele tá desmatando no norte, ele tá matando indígenas, coitados, sabe? Caralho, que doideira, né? Tipo, o fato que o PCC tá matando paulistas em São Paulo... Não choca. Não chora, tá ligado? Normal. O paulista morreu, foda-se. Agora, não, indígena em Roraima, sabe? Nesse sentido, o sociólogo Rodrigo Guiringuelli de Azevedo ressalta que a expressão nacional das facções deu origem na última década a uma grande rede que conecta diferentes negócios ilegais. Ele cita desde o garimpo ilegal, outra coisa que a esquerda por algum motivo liga, né? É meio triste, né? Jogar mercúrio no rio. E torturar morador não é triste, não? Não, é triste também, tá ligado? Sabe? Enfim, ele cita desde o garimpo ilegal, ocupação de terras indígenas e a extração ilegal de madeira, tá ligado? 3, tipo, pet peeves, assim, da esquerda. A infiltração no mercado de combustíveis e a corrupção no âmbito local, com o envolvimento de grupos criminais na prestação de serviços como coleta de lixo. Caralho, Tony Soprano? Clássico, né? É um PCC meio italiano, né? Sim. Tem aquela coisa ali... E transporte público e desvio de recursos para financiamento de campanhas eleitorais. Transporte público é a famosa van, né? O PCC, ele é meio a paulistano, meio a bolonhesa, né? Aí tem essa meio coisa, a parmegiana. Acaba replicando essas práticas que são do velho mundo, né? Mas funciona bem, né? Pelo visto.
Pois é. E recai também sobre um aspecto meio bandeirante, né? Explorador. Tu tá tipo na fronteira, garimpando ilegalmente. Lutando matando contra índio. É meio... Enfim, a história cisma em se repetir, né? Essa talvez seja uma novidade importante para a gente entender o que está acontecendo. Esses mercados ilícitos foram se conectando e, se foram se conectando, foram aumentando, evidentemente, o poder desses grupos e a capacidade de influência numa série de setores. Eu não chamaria, evidentemente, o Brasil de um narco-estado. Acho que estamos muito longe disso. Entretanto, é possível falar na presença de um narco-estado difuso, que não tem controle sobre as instituições em nível federal, mas que aparece em exemplos pontuais em uma escala menor, em cidades e regiões, por exemplo. Até que ponto esses grupos já têm uma penetração importante nos parlamentos locais, onde muitas vezes questões de urbanização são decididas e vereadores são eleitos, e também nos parlamentos estaduais. Eu acho que esse aí é o caso mesmo, cara. Eu acho que tem muita cidade que esses caras têm muito controle político. Não necessariamente elegendo seus próprios caras, mas só... É isso. Intimidando o cara. O Iraponga, Ceará. A cidade inteira foi expulsa. Pô, o que esses caras não poderiam fazer também na Câmara de Vereadores? Coitados dos vereadores do Iraponga, né? Pois é. Mas é político tem mais que se fuder. O vereador e o Iraponga deve tirar lá seus 6 mil reais. Pois é. Deve ser dono de um comércio local. Questão de urbanização também é um negócio clássico da milícia no Rio de Janeiro, né? Que ele constrói um imóvel numa região irregular e através das conexões políticas dele ele regulariza, né? E aí com essa arbitragem política ele consegue ter lucros extraordinários no setor imobiliário. O próprio Rio é vitimado por isso, né? O TH Joyce era deputado estadual, cara. O Rio de Janeiro é o segundo... não, acho que em PIB é o terceiro, né? Minas é maior, mas... Pô, o do Rio de Janeiro é um dos grandes estados da federação, tá lá. Era só o TH? Não sei, hein? Pois é. Até que ponto vai essa influência e em que medida um setor do sistema político está de alguma maneira já cooptado e trabalhando, num certo sentido, para dinamizar e potencializar de alguma forma essas atividades ilícitas? Isso é algo que evidentemente preocupa. O pesquisador não aponta nenhum lugar específico, mas afirma que em locais do Rio de Janeiro, como a Baixada Fluminense, o domínio territorial das facções faz com que essa dinâmica do crime organizado se conecte muito com a dinâmica política eleitoral, influenciando as escolhas eleitorais, estabelecendo relações de financiamento de campanha. Então, o Rio de Janeiro hoje me parece que tem uma expressão mais evidente. Ninguém tá falando sobre milícia nessa matéria, mas ela é muito, muito forte na Baixada, assim, né? A relação entre milícia e poder político... Não, e o assassinato da Marielle foi mandado pela milícia, né? Também. Eu não sei porque a matéria não tá falando sobre isso, mas... Inclusive, cara, pelo Acho que é porque é narco-estado, né? Mas poderia falar também. Entendeu? Mas... Ao que me consta, assim, o que eu conheço de Baixada, não é tão pouco quanto vocês imaginam, milícia manda mais do que o tráfico lá, entendeu? E aí é coisa bem regional mesmo. Família tá, não vou falar ninguém, mas enfim. Sim, pois é. Esse processo, na visão dele, tem aproximado inclusive algumas facções, como o CV e o PCC, do que se conhece como organizações mafiosas. Não tem o controle do aparelho estatal, como seria um narco-estado, mas tem bastante penetração por meio de corrupção e cooptação de quadros, tanto da segurança pública quanto do próprio parlamento e do poder executivo, né? Aqui tem um exemplo de uma... Rouba na baixa. Rouba na baixa, CV. O que é isso? É roubar na de chava? Não sei. Cara. Roubar de forma discreta? Não sei. Pois é. O que está por trás do avanço das facções? Como o Brasil chegou a esse ponto? O aumento do consumo de drogas no país é um dos fatores, já apontado por Lessig, inclusive como um dos motivadores da dominação territorial por parte das facções. Ele também menciona o ímpeto de expansão nacional por parte do PCC, que acabou ensejando o nascimento de facções locais que rejeitavam a chegada do Grupo Paulista e, por sua vez, também deram oportunidade ao CV de criar uma rede de alianças locais e de crescer nacionalmente. Na visão do pesquisador, o Estado acabou facilitando esse processo e é outro elemento importante da explicação. Essa é uma tese que eu sustento no meu livro. Eu acho que em várias dimensões o Estado acaba ajudando a espalhar as facções na rua. Um exemplo seria a própria política de encarceramento em massa. Aí vai se tomar. Me perdeu, mano. Porra, meu irmão. O cara tava tão bem. Mas é isso, né? O cara tá na academia, ele meio que tem que pagar o... Porra, gringo. Ele tem que pagar o dízimo dele pra porra da esquerda. Vai voltar. Sabe? Se você juntar... Você junta muita gente na cadeia, a cadeia vira a escola do crime. Aí quando o cara sai, ele vira criminoso. Tem um elo aí que dá pra você corrigir. Que tal o cara não sair? Exato. Sabe? E se eu prender ele de novo? Entendeu? Exato. E se quando ele for sair da cadeia, ao invés dele sair pra rua, ele sair para o samsara também? E se eu desmantelar as facções dentro das cadeias, entendeu? Eu não consigo entender porque que as respostas óbvias nunca são
as escolhidas, né? Tipo, não, mas você precisa entender o contexto político do tempo que o CV surgiu. São comunistas e alguns traficantes juntos, presos na Ilha Grande, etc. Exato. Cara, Sabe? Que tal, ao invés dessa babaquice de encarceramento em massa, tipo, não, porque você tem que entender, a prisão é a escola do tráfico. Que tal fazer que não seja? É a prisão, sabe? É um lugar que o domínio do Estado deveria ser o maior de todos, entendeu? Eu não entendo também. Eu não entendo também. Tipo, o Estado tem o poder, né? Tem a capacidade de só aniquilar qualquer iniciativa nesse sentido. Tipo, nada impediria, mas não, mas aí o Estado retaliou uma vez, os caras se organizaram. Beleza, né? Se você ficar dando paliativos, talvez isso acabe contribuindo no longo prazo pra você meio que forçar os caras meio que a se organizar ou perecer. Mas e se você só aniquilar os caras, entendeu? Eu realmente não entendo porque não vai tanto. Mas não dá. Será que não dá? Dá. Eu acho que dá também. Eu acho que precisa, na verdade. Mais do que, dá, não sei. Tem que dar, entendeu? Exato. É aquilo, cara. Por que não tinha crime antes da década de 70? Sabe? Por que será? Sabe? O que eles faziam com os criminosos? Pensa sobre isso. Por que não tem crime no Goiás hoje? Reflita. Sabe? Enfim. Deixa eu ver aqui. Dado que o Benjamin Lessing, né, se demonstrou um cara que gosta de soluções que não fazem sentido. Tremendo heterodoxista, né, na segurança. Não é nem um heterodoxista, né? Um ortodoxista, que é uma merda, sabe? Que a ortodoxia é profundamente retardada. Encarceramento em massa só é... Meu Deus do céu, sabe? Tipo, puta que pariu. Por que você tá tratando nesses termos, bro? Exato, exatamente. Se você roubou, você vai preso. Exato. E aí depois ele fala, enfim, que... De novo também, né? Nossa, esses lugares, né? Então, as favelas e tal, são lugares onde o Estado está presente com disciplina e repressão, mas muitas vezes ausente quando se trata de direitos à educação, saúde e provisão de infraestrutura. Eu não entendo também. Pra mim, eu omisso em relação aos dois também. Tipo, esse vácuo vai ser preenchido por alguém. Vai. O CV tá educando alguém na favela, sabe? O CV tá dando saúde pra alguém na favela. Infraestrutura. Infraestrutura? Pô... O Morro pelo Carioca, amor de Deus, né? O Morro Carioca, né? Famoso por sua estrutura de saneamento básico e eletricidade, né? Porra. Pelo amor de Deus, eu acho que o Estado é omisso no geral, entendeu? Exato, ele só tá totalmente ausente. Ele só não chega, né? ele também não arrecada, né? Olha lá, não, na hora de ordenar e disciplinar e arrecadar, o Estado tá ali. Tá mesmo, não tá. Não tá, exato, porra. Não tá, entendeu? Na verdade, isso é um dos grandes desafios do Estado brasileiro, é só se tornar oficial propriamente, né? Esse cara é gringo, né? Ele nem tá no Brasil. É o cara de Chicago, cara, que Chicago, né? Que ele é bastante mencionado por algumas contas no Twitter aí. Professor Benjamin Lessing, por favor, pare de opinar sobre o Brasil. Por favor. Tipo, venha para o Brasil, sabe? Favela Tour, with us, Benjamin Lessing, now. Pois é. E aí, enfim. Dentro desse contexto de expansão do crime, Benjamin Lessing aponta como preocupação para o fato que o Estado não tem como prioridade recuperar territórios controlados por facções. Okay. Aí a gente concorda, entendeu? Tudo bem. Realmente. Vamos junto. A prioridade deveria ser recuperar o território. Mas o Lula libera um PAC para reconstruir o Rio de Janeiro. Nesse aspecto, ele chama atenção para o caso recente do Rio de Janeiro, da operação policial que matou 120 pessoas na Penha e no Alemão e que tinha como objetivo não livrar essas regiões do jugo do Comando Vermelho, mas de executar algumas dezenas de mandados de prisão. Mas aí a parada é... Brother, mas é pra deixar solto. Aí tu vai fazer a merda da operação de retomar o território. O que a Folha vai escrever? O que a BBC News vai escrever? O que o Benjamin Lessing em Chicago vai escrever? Vai escrever assim, o verdadeiro dono do tráfico não tá no morro. Exato, tá na Faria Lima. Ele tá além do pleroma, entendeu? Sim. Você nunca pode acessá-lo, ele é... Sabe? Ente místico. Porra. Tem que fazer, cara. Tem que ocupar, tem que fazer. Tem que prender as pessoas. Se você resistir, tem que trocar tiro. E se o cara morrer, porra, uma pena. Talvez, entendeu? Eu acho que é simples assim, sabe? Daquelas verdades simples, né? A verdade, a verdade, ela tende a ser simples, na verdade. Tende a ser cristalina, é uma faca, assim, corta. Pois é. Eu acho que isso é muito revelador. O Estado não está tentando recuperar o monopólio da violência. Coisa mais básica que todos nós achamos que os Estados devem fazer. É tipo, por que ele não tá, sabe? Por que ele não está, sabe? Pensa nisso. Mas ninguém está fazendo isso, nem direita nem esquerda. Ninguém está falando. A gente tem que estabelecer a presença do Estado nesse lugar. Agora estão começando a falar, cara. Tipo, não só... Quaquá. Não só o Quaquá, né? Nobilíssimo da esquerda. Não só o Partido Missão também fala isso. Mas, cara, o Caiado tá falando, o Zema tá falando. Todo mundo tá falando. Todo mundo quiser tá ganhar. Mesmo só o Lula aqui. Quem não tá falando? Lula, Boulos. Boulos. Brincadeira, tá? Ele não está falando mesmo. Brincadeira chama ele de Boulos. Mas eu não consigo... É aquilo, né, cara? Você tem que pensar uma lógica que faça sentido, né? Como também eu acho que... A gente sempre deve se perguntar... Em algum sentido o crime pode ser útil ao Estado também?
Pensando na lógica maquiavélica mesmo. Ética de lado. Ética e moral de lado. Acho que esse é o tipo de meditação que você tem que ter na sua casa aí. De que forma o crime pode ser útil ao Estado? Pois é. E aí depois traz a opinião de outro cara, Sérgio Adorno, né? Que é um sobrenome bem... Parabéns aí. Parabéns pela família. Ele fala sobre usa o termo narcoterrorista. A expressão tem circulado tanto nos Estados Unidos, com o governo Trump, quanto no Brasil, especialmente com governadores de direita, como Cláudio Castro e Tarcísio de Freitas. No Congresso, a oposição trabalha para incluir essa palavra na legislação. Aí a opinião dele é: no momento que você classifica esses atos como terroristas, você transforma esse problema em um problema de defesa nacional. E aí vira um problema das Forças Armadas, encarregadas da defesa do território e da soberania, o que é muito perigoso. E aí, é perigoso, sabe? Tipo, lá em cima, cara, vamos voltar aqui pro começo do texto, sabe? A opinião de um dos caras era justamente isso. No Brasil e em muitos outros países do mundo, eu trabalho com a ideia de que há regimes de poder coexistentes, diferentes soberanias. Porra, então é um problema de soberania. Também é um problema de defesa nacional das Forças Armadas, sabe? Porra, obviamente entendeu? E aí, poxa, Sérgio Adorno. O que é muito perigoso, né? Eu fico pensando, perigoso pra quem, né? Sabe? Exato. É tipo, não é perigoso agora, tipo, o status quo não é altamente perigoso e preocupante, porque ele piora rápido todos os anos. Enfim, os juízos de valor que eu não consigo entender. É engraçado até, muitas vezes os caras esbarram em conclusões certas, declarações são, cara, perfeitas, cristalinas. Na hora de você julgar o que você tem que fazer, parece que um sentimento meio de covardia, assim, tipo, vai ser muito feio se a gente resolver esse problema. Porra, mas aí você prefere varrer ele pra debaixo do tapete, deixar ele crescer, né? É, meio esquisito, né? Sei lá. Pois é. Enfim. O escritor e analista político João Paulo Charlot, que se dedica ao estudo do direito internacional e conflitos armados, faz análise parecida e acrescenta, entre os termos às vezes mal empregados no debate em torno de segurança pública, a palavra guerra. É um recurso da retórica que não é só retórico, porque tem um efeito prático. Ele dá a sensação à polícia de que ela pode agir como se estivesse na guerra. Você dá uma liberdade que não existe, que não era para ter. E aí, enfim, o grupo no Brasil que mais fala sobre guerra é o MBL. E eu sei que eles falam especificamente com o intuito... Eu não acho que é um recurso retórico, não. Acho que... No caso da MBL é real. A ideia é literalmente você declarar uma guerra, formalmente. Você não tá entendendo, sim. Sim. Yes. Mas enfim, eu achei interessante, cara. Bom texto. Bom texto. Eu achei que ele trouxe muitas opiniões acadêmicas, estava interessante. Eu achei que ele é contraditório de uma forma que você esperaria ser, né? Então, por exemplo, ele fala a verdade, começa narrando os fatos, como facts on the ground, como diria tipo, os marxistas, sei lá, 100 anos atrás. Fala que é o seguinte: tem forças paralelas que ocupam território, 25% da população brasileira está sobre isso, e é uma situação de duopólio de violência, duopólio de soberania. Beleza, só narrando os fatos. E aí no final tem que pagar meio que a dívida ideológica para a esquerda e falar: mas veja bem, declarar uma guerra seria ruim, né? Pô, chamar de narcoterrorista dá a impressão que é um problema de soberania, que deveria envolver as Forças Armadas e tal. É tipo, sim, cara. É isso mesmo. Tem que envolver as Forças Armadas. É uma guerra. Porque é um problema de soberania. Porque é difícil assumir isso. Eu realmente não entendo. Cara, das dezenas de milhares de mortes que o Brasil tem todo ano, cara, o grosso disso. É o grosso por muito, assim. Por muito, muito, muito desse universo. É não só a violência entre facções. São, tipo, garotos, jovens, pretos, vitimados em periferias do Brasil inteiro. Um pelo outro. Um pelo outro. Como também vítimas do crime no geral. Lá vai o latrocínio, vai um monte de coisa aí, cara. E vingança pessoal, punição arbitrária, injusta, bizarra, entendeu? E aí, só pra trazer alguns casos. Teve o caso por exemplo, lá em Uiraponga, como que o tráfico fez pra expulsar os moradores? Eles só pegaram um morador e explodiram a cabeça dele no meio da praça. Vítima do tráfico. 3 mil desalojados. No Ceará também teve uma mulher que ela se recusou a envenenar os policiais, porque ela era cozinheira dos policiais, foi assassinada. No Rio de Janeiro, teve um goleiro que era base de algum time aí, que sem querer pisou no pé de um traficante num baile na favela, foi assassinado. Não. Aí depois o traficante que fez essa merda também foi assassinado, porque ele quebrou a regra do tráfico. Você não pode matar as pessoas arbitrariamente. Ou seja, é tudo um bando de mortes acontecendo, porra. E as pessoas não entendem o que é o universo do homicídio. Em breve mais dados sobre isso, mas elas acham que aquela série Tremembé, ela é uma amostragem razoável do quadro de homicídio, que é Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga, Irmãos Cravinho. Esses são os assassinatos que vão para o jornal, que são excepcionais, chocam. Goleiro Bruno, sei lá, entendeu? Eu acho que esse é o grosso das mortes do Brasil. Não, cara, o grosso da morte do Brasil primeiro de tudo, 2 moleques trocando tiro.
Dois moleques faccionados trocando tiro. Ou depois, então... Aí em segundo lugar deve ser um moleque faccionado, armado, fazendo merda, sendo punido. E aí em terceiro lugar deve ser tipo, contingências do crime organizado no geral. E aí depois deve ter tipo latrocínio. E aí lá pra baixo deve ter tipo o crime que te choca, sabe? Que é aquele, caso Nardoni. Isso é horrível, é brutal. São pessoas perversas num nível que você nem consegue medir. Mas isso não é o grosso do assassinato. Dos 50 mil homicídios que tem por ano no Brasil, isso aí deve acontecer o quê? 10 vezes por ano? Muito por ano, 100 vezes por ano. Porra. Muito pouco. Foi você que conhece alguém que já foi assassinado aí, porra. Pensa. Você conhece alguém que já foi assassinado? Não diretamente. Eu conheço policiais que têm amigos que foram assassinados pelo crime organizado. Sim. Isso aí não é segredo. Mas pensa aí, sei lá, se você conhece alguém que morreu por quê, entendeu? Teve aquela menina na linha amarela também que só tomou um tiro de fuzil na cabeça e morreu no parte de trás de um Uber, parece E você vê, cara, esse tipo de assassinato afeta as pessoas da forma que você mesmo imagina. A garota era bancária. O banco interrompeu a rota. Ela tava indo atender um cliente, cara. O banco agora não faz mais essa rota. Porque ela tomou um tiro na cabeça do nada. Então, enfim. Eu não consigo entender as pessoas que não reconhecem a gravidade. Que é disparado o maior problema só. A quantidade de vidas jogadas no lixo. E não tô nem falando só de quem morre, não. Mas é de quem, sei lá, cara, passa 10 anos trabalhando no tráfico. Sim. Sabe? O que você faz com esse cara depois? Vamos ver aqui. O Sérgio Adorno, ele é da USP. Vamos ver quantos anos esse cara tem, né? Cadê o Boomer Alert? Cadê? Tem uma foto dele? Um coroa, né? Eu acho que vale. É isso. O cara foi graduado em Ciências Sociais em 74. Mano, na época dele o Brasil tinha problemas diferentes, entendeu? Se ele foi graduado em 74, hoje ele tem quase 70 anos, cara. Ele tá bem velho. Boomer Alert aí. Boomer Alert. Vale. E aí tem outro cara aqui, João Paulo Charles. Vamos ver. Cadê? Eu queria que tivesse só uma biografia dele. Vamos abrir um Instagram, né? Nem acho que é necessariamente o melhor negócio. Ele é um pouquinho mais novo também, né? Mas jornalista e tal. É isso, cara. Pô, vamos... Acho que vale, né? O reposicionamento, assim. Não é boomer, né? Mas, ele não é boomer, ele é um pouco mais novo. Mas é isso, cara. Tá na hora, mano. Tá na hora de resolver esse problema, senão só vai piorar, cara. Sim. E tipo, mas não tem muito como piorar. Tem. Pô, estuda o que tá acontecendo nos outros países da América Latina e você vai ver que tem como piorar. Se você não acha que dá pra piorar, cara, não é porque... É porque você não consegue imaginar, mas sempre tem como piorar. Dá pra piorar muito ainda, muito. Dá pra piorar um problema gigantesco. Exato. E aí, eventualmente, quando você for resolver, vai ter combate, vai ter morte de inocente, vai ter morte de policial, sabe? Vai ter pessoas sendo deslocadas da casa dela. Tipo, tudo isso já tá acontecendo. Mas se você deixar o problema piorar, quando você eventualmente tiver que resolver, ele só vai ser pior. E aí você ameaça coisas como o Estado Democrático de Direito, assim. No geral, essas pessoas não têm nenhum acesso à cidadania, pô. Um quarto dos brasileiros nem sabe o que é Constituição, nem precisa aprender. É lixo, porra. O cara mora numa área controlada pelo crime. Porra, o que garantir a Constituição significou pra esse cara? Pois é. Enfim. Vamos, galera. Coragem. Vamos. Coragem. Vamos, coragem. Mas enfim, é isso, pessoal. Esse foi o nosso Classe Show de hoje. Entrem no aquavoice.com e coloquem NC3 meses para ter 3 meses grátis do modelo mais avançado deles. Fora isso, o nosso site tem conteúdo extra gratuito e pago para apoiar o nosso trabalho. E nos siga no Twitter. O meu arroba é pessoa A99. Meu arroba Novos Clássicos. Eu roubei o arroba do pessoa. Muito obrigado. Valeu.